Bom dia mais uma vez, meus amigos e minhas amigas. É uma satisfação voltar a esse canal da Tribuna Política para falar hoje, dia 22 de abril de 2018, do aniversário de Brasília, que foi ontem, dia 21. Estou falando hoje justamente porque a concorrência na mídia foi muito grande, é muito grande todo aniversário de Brasília. Mas quero deixar aqui o meu registro da minha satisfação por ser um morador de Brasília há quase 50 anos. Foi o lugar onde me criei praticamente, cheguei aqui muito garoto e não tenho nada a reclamar de Brasília, muito pelo contrário. É um lugar, é uma unidade da federação que devemos todos respeitar, porque o povo de Brasília é um povo trabalhador, é um povo lutador, não deve ser confundido com algumas coisas que imputam a Brasília. Brasília foi o sonho, dizem que foi o sonho de Dom Bosco, provocação de Tuniquinho e realização de Juscelino Kubitschek. E que teve também, como dizem aí, o seu mestre de obras eficientíssimo, o ex-deputado e ex-prefeito Israel Pinheiro. É irônico, nesse aniversário de Brasília e em outros aniversários não se fala de Israel Pinheiro. Israel Pinheiro, para quem não sabe, foi uma pessoa fundamental não só para a construção, como o seu construtor mesmo, como a pessoa que Juscelino confiou as obras de Brasília, e para tanto o nomeou prefeito, mas Israel Pinheiro era adversário de Juscelino, um era do PSD, outro da UDN. E na composição parlamentar para viabilizar a transferência da capital federal, do Distrito Federal, para o Planalto Central, Israel Pinheiro, nessa composição política de Minas, porque Juscelino também era mineiro, foi fundamental. É uma coisa que eu não conheci Israel Pinheiro, mas a obra dele está aí. Muito pouco lembrado, muito pouco homenageado. As principais praças aqui de Brasília, vias, deveriam ter o nome de Israel Pinheiro. Mas pouca coisa existe aí para lembrar. É por isso que dizem que o brasileiro tem memória curta, porque não cultua os seus valores. E nós de Brasília devemos honrar e homenagear Israel Pinheiro, porque ele foi fundamental. Eu tenho parentes, pioneiros, velhos aqui que conviveram e até que trabalharam com ele. Diz que ele era um trator. Era um homem que trabalhava noite e dia, dia e noite. Não tinha descanso. E fez Brasília em tempo recorde. Foi ele o motor. Foi ele o executor
Juscelino foi o mentor, foi quem transferiu, foi quem consolidou politicamente, mas fisicamente, viva Israel Pinheiro, porque foi ele que fez. Dizem que é uma capacidade de trabalho inigualável. Ele tinha, Israel Pinheiro. Temos também que lembrar o nome de Bernardo Sayão, que pereceu envolvido na obra da Belém Brasília, também a serviço de Brasília. Outra figura que nós devemos prestar homenagem e reverência foi aquele que eu digo que foi o melhor governador do Distrito Federal, que foi Elmo Cerejo Farias. Elmo Cerejo Farias, para quem não sabe, foi o governador que fez a ligação da W3 Sul com a W3 Norte e fez o parque de Brasília. O parque que foi dado o nome de Rogério Pinto Farias, o filho dele morto num acidente terrível. E que depois, como paga, teve um deputado que apresentou uma lei mudando o nome, um oportunista, mudando o nome do parque. Não que o atual nome não mereça, porque também foi uma pessoa muito dedicada à construção de Brasília, mas desmerecer o filho de um dos governadores mais dedicados a Brasília, como foi Elmo Cerejo, eu acho isso uma desonra, uma falta de respeito muito grande, uma falta de respeito muito grande. Mas eu alerto aqui, vamos todos homenagear essas figuras. Outro é o Tuniquinho. O Tuniquinho, que foi o cara, foi a pessoa que provocou Juscelino lá no interior do Goiás a construir Brasília. Juscelino voltou daquele comício já com a ideia na cabeça de construir Brasília e foi eleito presidente da República e construiu mediante muita pressão, mediante muita oposição. Temos que reverenciar esse povo. Por isso é que dizem que nós temos memória curta, porque não cultuamos os nossos valores. Mas temos que fazer até para incentivar pessoas de bem a se dedicar à vida pública. Eu, por exemplo, sou um exemplo, que aqui em Brasília cheguei, me formei em Direito, arrumei o meu emprego, me pós-graduei por algumas vezes e devo tudo isso a Brasília, ao Distrito Federal, à estrutura de Brasília. Feita por quem? Por Juscelino Israel Pinheiro e tendo Tuniquinho como aquele provocador no comício que desafiou Juscelino a construir Brasília. Aliás, ele foi o porta-voz da voz dos goianos, que o povo goiano ansiava por muitos séculos pela construção de Brasília, referida ainda pelo Marquês de Pombal, por José Bonifácio de Andrada, o patriarca. E assim, Brasília veio aos poucos e chegou, e hoje é uma realidade aqui no Planalto Central. Mas não podemos esquecer os seus próceres.
as pessoas fundamentais. A memória deles é muito importante para todo o povo do Distrito Federal, para todo brasiliense. Temos também que voltar o nosso pensamento em homenagem aos candangos, aos pioneiros, às pessoas que com trabalho e suor e muito sacrifício contribuíram ou fizeram com suas próprias mãos todas as edificações de Brasília. E nisso eu reverencio os candangos nordestinos e mineiros, principalmente esses que foram assim em número os mais efetivos aqui em Brasília. Minha gente, nós aqui de Brasília, norte do Brasil, devemos muito a essa gente. Devemos muito ao Distrito Federal aqui em Brasília, aqui no Planalto Central, devemos muito a Brasília. Hoje, Goiás é um estado muito rico, desenvolvido. Mato Grosso do Sul, também, pela proximidade, pelo desenvolvimento que Brasília trouxe para essa região. Nisso nós podemos computar o Tocantins, o Maranhão, até o Piauí e o Pará, que receberam, com a interiorização da capital federal, muitos benefícios e souberam aproveitar, sim, souberam aproveitar. E são hoje estados ricos, podemos dizer desenvolvidos, e com um futuro, com um presente muito bom e com um futuro ainda muito mais promissor. Ainda muito mais promissor. Brasília sofreu muito também com aqueles que devemos esquecer, que assumiram o poder aqui em Brasília e por falta completamente de valor, de visão, eu digo até humana, abriram favelas aqui no Distrito Federal para todo lado, chamando de cidades. Esses nós devemos esquecer porque esculhambaram com Brasília. Brasília hoje tem, vamos dizer, uma favela inigualável, que é o Sol Nascente, com mais de 300 mil pessoas. Para Brasília foram atraídos muita gente, burlaram até as inscrições da antiga X e deram um lote aí à torto e à direita para todo mundo. E deu no que deu. Nós hoje já somos a terceira capital do Brasil em número de população. Temos 3,5 milhões de habitantes. Em compensação, temos 350 mil pessoas desempregadas, 30% aí. Isso tudo porque pessoas sem escrúpulos abriram as fronteiras do Distrito Federal, abriram a possibilidade de loteamentos feito pelo governo do Distrito Federal, pelo GDF, e tiveram a tolerância de aceitar as invasões. Tanto invasão de pobres como invasão de ricos, com loteamentos que enriqueceram muita gente. Mas devemos todos a Brasília e aos seus criadores, seus fundadores. A interiorização do desenvolvimento no Brasil. O Brasil, como todos sabemos, era ocupado pelas bordas, pelo litoral. O interior era um imenso vazio. E com a interiorização de Brasília, o desenvolvimento da agropecuária no Cerrado, hoje você pode ver que Brasília é uma referência na
agropecuária, no agronegócio, é uma referência muito desenvolvida, apesar de termos um território muito pequeno, mas o que temos é bem explorado, racionalizado na cultura de diversos produtos, de diversos commodities. Então, meus amigos, nós todos que moramos em Brasília estamos de parabéns. É uma cidade bem servida com equipamentos urbanos, é de toda a natureza. A única coisa que faltou e falta a Brasília é uma política de industrialização para ocupar esse contingente que acabei de falar, de 350 mil pessoas desempregadas. Como é que vamos empregar essa gente toda? Isso todos são filhos de velhos pioneiros, de velhos candangos, de pessoas que foram fundamentais para Brasília. Então, Brasília não pode falhar com seus descendentes. Não pode, porque os pioneiros candangos, os velhos empreendedores não falharam com Brasília, não faltaram. Então, minha gente, Brasília fez ontem 58 anos de inaugurada. Para a nossa felicidade. É uma terra de prosperidade, de pessoas cientes do seu papel na história do Brasil e mesmo aqui na história local. De forma que eu sou muito otimista com Brasília, com o Distrito Federal. Tenho certeza que Brasília já serviu muito ao Brasil e ainda servirá muito mais. Então aqui eu desejo a todos nós brasileiros muita fortuna, muita felicidade e boa ventura. Muito obrigado.